Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Bom, virando a página, um outro destaque. A executiva nacional do MDB publicou um manifesto com críticas ao presidente Jair Bolsonaro pela condução das políticas de combate ao coronavírus. O partido afirma que o governo federal perde tempo com falsos problemas e cita uma suposta miopia na negociação pela compra de vacinas da farmacêutica norte-americana Pfizer. A sigla é comandada nacionalmente pelo deputado Baleia Rossi, candidato derrotado por Arthur Lira na eleição para a presidência da Câmara em 1º de fevereiro. Os ataques, no entanto, não estão restritos à oposição. Membros do chamado Centrão, que estão na base do presidente Bolsonaro no Congresso, também começaram a fazer críticas ao chefe do executivo ou a membros do governo. Hoje, no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, Ciro Nogueira, do PP, reclamou do trabalho do ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Ele disse também que o presidente da República perdeu a narrativa da vacina e, por isso, não está em um bom momento. Apesar do quadro, ele afirma que não há desembarque do governo Bolsonaro. No passado, vale recordar, Ciro Nogueira chamava Bolsonaro de fascista. Porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. Há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, subiu o tom contra o governo ao discursar no plenário da Câmara. Ele afirmou que, se não houver correção de rumo, a crise pode resultar em remédios políticos amargos a serem usados pelo Congresso, alguns deles fatais. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Bom, vamos a Brasília então. José Maria Trindade, qual a leitura que a gente pode fazer, Zé, dessa sequência de declarações e, em especial, dessa fala aí do presidente da Câmara? Foi mesmo um recado ao presidente Jair Bolsonaro, Zé? Sim. Olha, o Centrão está irritado por uma sequência de fatos. Este é um grupo parlamentar que cumpre o que promete, né? Eu costumo dizer que o Centrão é como um aplicativo. Ele pega o presidente de um lado e leva até onde for contratado. Só que manda a fatura, cobra por isso, né? Não estou dizendo que cobra dinheiro, mas cobra mais do que dinheiro, cobra poder. O Centrão está querendo definir metas no governo, o Centrão está querendo participar do governo, isso significa cargos e ministérios que o presidente tem resistido. Inclusive, o Ministério da Saúde. O Centrão estava certo, estava convicto que ia mesmo indicar o doutor Luizinho para o Ministério da Saúde. A partir daí, todas as representações estaduais seriam preenchidas por políticos, além, evidentemente, dos vários cargos de repercussão nacional no próprio Ministério. Todos indicados por Pazuello, pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Então, esta é a situação. Desde ontem, quando o próprio presidente do Senado esteve aqui nos Pingos nos Is, a minha pergunta foi nesse sentido, né, de resistência a ministros. Ali começa, plantou hoje o presidente da Câmara, na reunião com o presidente Jair Bolsonaro, uma divergência pesada com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Chegou a dizer que ele não ajuda e atrapalha. Essa foi a fala dele na reunião. E agora essa crítica pesada de uma maneira muito mais geral. O PTB, segundo o presidente do partido, né, está com o presidente Jair Bolsonaro e vai apoiá-lo na disputa pela reeleição. O Ciro Nogueira disse isso hoje na Jovem Pan, na entrevista que você se referiu. Estamos com Bolsonaro, mas estamos e criticando, quer dizer, quem tem amigo assim não precisa de inimigos, né? Mas a política é assim, tem esses altos e baixos e são descontentamentos que são apresentados ao presidente. Augusto. Nada que não se resolva com uma nomeação, né? Eles estão com síndrome de abstinência. Sempre tiveram cargos no segundo escalão, que são uma maravilha,
A coisa não se resume ao primeiro, não. Quando eles reivindicam o ministério, eles estão pensando em centenas de cargos pelo Brasil inteiro. Então, eles vão cobrando. Agora, por que não cobraram? Por que o presidente da Câmara, por exemplo, não disse isso para o Bolsonaro de manhã, quando eles se encontraram? Por que ele não fez um discurso lá desse tom? Porque não é a Vera, né? Não é a Vera. Isso aí ele faz e se acerta. Esse Ciro Nogueira tem tanta cintura que ele se elegeu senador em parceria com quem? Com o candidato à reeleição para o governo do Piauí, o Wellington Dias do PT. Ele se alia ao PT, se alia a quem não tem partido, como o Bolsonaro no momento, e se aliaria ao PCC. Essa turma tem que ser vigiada. Aí porque eles estão sempre bicando. Mas eles sabem direitinho para onde sopram os ventos. O Bolsonaro só estaria ameaçado com a popularidade baixa, ou em baixa, não é o caso. Ele ainda tem suficiente apoio para eleger meio mundo em matéria de deputados. E é isso que eles querem. Então o Bolsonaro deve resistir até onde for possível. Aí se tiver essa articulação política, entrega uma coisa ou outra e vigia, né, o desempenho da pessoa, mas olha, esse tipo de manifestação, nessa linguagem dúbia, que você pode depois dizer, não me entenderam bem, tal, é um dialeto que eles usam. Isso aí nunca me assustou, não. Oceana. É apenas um desânimo, né, Vitor? Parece que a gente está enxugando gelo todo dia, né? Quando a gente vê aí uma movimentação em relação a uma união maior entre os poderes, quando a gente vê que realmente vai, quem sabe, né, pode acontecer aí uma escolha de um caminho onde a população, onde o país está acima de tudo, apesar de todos os interesses políticos. A gente vê um discurso como esse que, apesar da gente poder e deve, né, tecer críticas a esse governo e a todos os governos, né, críticas pontuais, críticas que são ali construtivas, que elevam o debate intelectualmente honesto, a gente vê que esse tipo de discurso aí, da maneira como foi colocado, é um discurso que quer exatamente inflamar ali o aplauso fácil, né? Quer pagar o seu pedágio ideológico, quer inflamar o aplauso fácil. De alguma maneira, se esses dois presidentes aí da Câmara e do Senado foram ligados ao governo nessa eleição dessas duas câmaras legislativas, é uma maneira de dizer, olha, estou ligado, mas nem tanto, e exatamente ajoelhar para a turma barulhenta que precisa desse aplauso fácil. Críticas precisam acontecer, acho que esse não é o tom tem que existir de uma maneira madura, sim, nós precisamos de críticas. Alguns erros aconteceram durante a pandemia, há a vontade de querer acertar esse caminho. Agora, a gente não precisa ouvir esses discursos aí que são, no mínimo, clichês e que apenas pagam esse pedágio ideológico aí para essa turma que precisa, a turma do Centrão que precisa aí do aplauso fácil. Ô, Vitor, eu acho que está mais do que na hora do Brasil, das instituições sérias no Brasil, criarem uma força-tarefa do Covidão. Essa força-tarefa ela tem que examinar mais do que desvio de verbas, né? Que já começamos a ter esse exame, o governador do Rio de Janeiro foi afastado, inclusive, por conta disso. Só que essa prática, infelizmente, ela está disseminada. E quem estiver usando demagogia de saúde para chantagear presidente, estou falando em tese, tá? Quem estiver usando o lockdown para fazer política, maltratar a economia e se habilitar num cenário de terra arrasada para eleições. Quem estiver usando suposta medida sanitária para bater na população, para humilhar a população, que é o que nós estamos assistindo hoje, precisa responder aos homens da lei, precisa responder inquéritos, precisa mostrar quais são as raízes, quais são os fundamentos das suas medidas. Senão nós vamos entrar numa segunda epidemia, que acho que já entramos, que é uma epidemia cruel, desumana
de uso dos fatos da crise sanitária para chantagem, para negócios políticos, para negócios particulares, certo? Então, existe, de fato, uma disseminação de ações duvidosas em todos os aspectos, em dados, em gestão, em diretriz sanitária, em conduta em relação à população, em toque de recolher, em compras, em discurso, e isso é um crime. Isso é um crime. Você está usando o sofrimento das pessoas para proveito de projetos particulares. Então, eu sugiro humildemente aqui a criação da força-tarefa do Covidão. Os bons policiais da Polícia Federal não existem, não foi feito com o Petrolão? Vamos embora. Receita Federal para checar também esses dinheiros que vão e vêm, né? Juízes, procuradores, né? Os que não desistiram, né? A maioria está assistindo aí ao estado de sítio, à agressão à democracia. Tem muito delito para apurar e eu acho que nessa altura uma força-tarefa seria bastante apoiada pela população, da mesma maneira que o presidente, o Augusto acabou de citar a popularidade, né? Não é este Bolsonaro que é um fetiche na cabeça desses parasitas, não. É um Brasil que não quer ser sequestrado por grupos de interesse. É esse Brasil que apoia. Aí o presidente acreditando que ele possa libertar, né? E esse Brasil certamente vai apoiar uma força-tarefa do Covidão, está mais do que na hora.